estamos alegres ao Senhor. Isso é Cristo. Esse mundo assim você quer acabar? Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está alegre com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa alegria. Jesus, Ele é a alegria do cristão. Não existe outras formas de nos trazer a verdadeira alegria. Tem coisas e situações na nossa vida do dia a dia que nos traz uma felicidade, mas a verdadeira alegria só Jesus que faz nas nossas vidas. Porque a verdadeira alegria que Jesus nos dá é a certeza da salvação, é a certeza que nós não entramos aqui nessa noite em vão, é a certeza que nós não vivemos em vão, é a certeza de que nós não estamos aqui para viver sem saber do dia de amanhã, mas nós estamos aqui cientes que estamos com as nossas vidas em Cristo Jesus. E quando estamos com as nossas vidas em Cristo Jesus, a alegria ela é real em nossas vidas, porque nós sabemos que a qualquer momento, quando Jesus nos chamar, ou Ele tocar, ou a trombeta ser tocada nas nuvens, nós iremos para a glória. Então a nossa alegria ela é real, porque nós sabemos daquilo que nos espera. Glória a Deus. Nós sabemos aonde nós iremos morar. Nós sabemos que estamos como peregrinos nessa terra, que estamos só de passagem neste lugar, mas que nós temos uma morada onde a Bíblia relata que as ruas são de ouro e de cristal, em que os muros eles são reluzentes, aonde o Senhor ele diz que foi preparar morada, e Ele foi e preparou morada, e um dia mais cedo ou mais tarde nós iremos para essa morada. Não sei se nos reconheceremos naquele lugar, mas uma coisa eu sei, que nos veremos naquele lugar, aleluia. Um dia nós estaremos aonde será tudo consumado, aonde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais luto, aonde não haverá mais batalha, porque a vitória já vai ser decretada, onde assentaremos na mesa do Senhor, aonde cearemos com o nosso Deus, aonde cearemos com Jesus, que os nossos irmãos nascidos na fé, os discípulos tiveram a oportunidade de cear na mesa com Cristo, nós também um dia teremos essa mesma oportunidade, e o meu coração se alegra por isso. O meu coração se alegra em Jesus Cristo e se alegra por estar aqui nessa noite. Peço, irmãos, que abram sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. É um versículo bastante conhecido, mas de grande valia para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Filipenses 1, versículo 6. Glória a Jesus, aleluia. Deus também nos glória. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Só tem os irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. É um versículo muito conhecido por todos os irmãos, eu creio. Em todo lugar ouvimos falar deste versículo. Em louvores ouvimos falar dessa palavra, em que aquele que começou a boa obra, ele é fiel a terminar. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Este texto foi Paulo que escreveu, que estava dizendo para o povo da igreja de Filipos, os irmãos filipenses. E ali os filipenses, eles eram umas pessoas que ajudavam muito a Paulo. Tem todo um contexto histórico onde Paulo passou por uma dificuldade nessa cidade, onde até mesmo foi preso
se eu não me engano, por curar, por expulsar um demônio, por libertar um endemoniado. Uma cidade onde começou o Evangelho, através dele expulsar o demônio de uma mulher, de uma jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação, e ali ele foi preso pela palavra do Senhor. Mas ali onde o Evangelho do Senhor, através da vida de Paulo, foi firmado, essa cidade onde Paulo sofreu essas perseguições, essa situação aqui, foi onde abriu a igreja, os Filipenses, em que a palavra relata que foi o povo que mais ajudou Paulo. Quando Paulo estava em prisões, eles ajudavam de todas as formas, em dinheiro ou o que seja. Foram um povo em que estava junto com Paulo na obra do Senhor. Então aqui em certo momento Paulo escreve para essas pessoas, dizendo que, tendo por certo isso, ou seja, Paulo estava afirmando com total convicção que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E ali eu estava estudando e analisando essa palavra, eu descobri que essa boa obra não é uma obra humana, não é uma obra que eu faço com o irmão, mas é a obra de Jesus Cristo na nossa vida, que é a salvação. Aquele que começou a boa obra, aquele que ministrou a salvação nas nossas vidas, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele que falou com o irmão, que tocou no coração dele para que ele fosse batizado hoje, esse é o mesmo que aperfeiçoará, esse é o mesmo que lhe dará força até o dia que Jesus Cristo o chamar ou nos chamar em conjunto. Então essa palavra é muito tremenda, ela nos dá a certeza que nós não estamos só nessa caminhada, que nós não estamos sozinhos nas lutas do dia a dia, que às vezes mesmo por um pequeno número de pessoas, mas o importante é que Cristo ele está conosco. Mas o importante é quem começou a obra, mas o importante é o dono da obra nas nossas vidas. Eu estava vendo, até salvei aqui porque são palavras um pouco difíceis, mas este texto do grego, a palavra começou, era uma simbologia do texto de um ritual, como se fosse de um sacrifício. E a palavra começou realmente começou, que derivava de anarcomai, usado para descrever um ritual no começo de um sacrifício grego. E o verbo usado para concluir o sacrifício era epitelém, que é o mesmo que consumar ou aperfeiçoar. Então a palavra do Senhor ela vem com aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Aquele que começou a boa obra, ele continua trabalhando nessa obra. Aquele que ministrou a salvação em nossos corações, aquele que acendeu a chama no nosso coração em servir a Ele, aquele que tirou as escamas dos nossos olhos, Ele é fiel para aperfeiçoar, Ele é fiel para consumar, para que nós venhamos a estar em constante obra até que Ele venha. Ele é fiel nas nossas vidas, mesmo que às vezes nós não encontramos força, mesmo que às vezes as situações podem parecer que nós vamos afundar, que não vai dar certo, mas se nós pegarmos essa palavra, nós temos total convicção, nós temos a fé nessa palavra, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. São 3 passos nesta obra do Senhor nas nossas vidas. O primeiro passo é a ministração da salvação que Ele ministra em nossos corações. O segundo passo, aleluia, é a santificação. O primeiro passo é a obra que Ele fez por nós, que é a salvação. Cristo foi na cruz, morreu no Calvário, Ele ali padeceu, Ele sofreu tantas dores que os irmãos já ouviram, já leram sobre. Tem estudos científicos que explicam a gravidade do que
Jesus sofreu. Tem estudos que explicam o porquê das situações, o porquê do corpo de Jesus reagir de tantas formas, de suar sangue. Eu ouvi um estudo que falava que a pessoa, para suar sangue, é onde o seu corpo, no seu interior, ele está sofrendo tanta pressão, tanto física, mas ainda mais psicológica, que ele começa a ter uma conturbação dos seus órgãos, que ele começa a ter uma conturbação do seu sistema. Ele começa, em vez de dissipar água para soar, ele começa a dissipar sangue. Isso é quando chega no auge de sofrimento. Mas essa primeira fase da obra do Senhor, Ele padeceu isso tudo pelas nossas vidas, para nos dar o direito à salvação. Porque em Adão nós fomos condenados à morte, mas em Cristo nós tivemos acesso à vida. Em Adão nós perdemos tudo, mas em Cristo nós ganhamos tudo. Porque nós não conseguiríamos, e nós não conseguimos nos salvar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele fez por nós. Eu não consigo me salvar, eu não consigo fazer por mim, mas é Cristo que morreu por mim. As pessoas sacrificavam diversos animais, praticavam diversos tipos de sacrifício. Em tempo eles iam até o sacerdote, entregavam as suas ofertas de sacrifício pelos seus pecados. Mas isso já não adiantava mais. E Jesus ministra a salvação para as nossas vidas. Jesus, Ele vem e começa essa boa obra nas nossas vidas. Jesus vem e começa a boa obra trazendo a salvação, nos trazendo o direito, o livre-arbítrio para ser salvo. Nós podemos ser ou não ser salvos, mas Ele nos deu a salvação. O Senhor, Ele nos concedeu essa oportunidade para que possamos ser salvos. As portas dessa igreja estão abertas. Cada pessoa que passa na rua tem a oportunidade de entrar ou não entrar. Se a porta estivesse trancada, não tinha jeito de entrar. Mas se a porta está aberta, a pessoa tem a oportunidade do livre-arbítrio em entrar ou não entrar e assistir o culto. Mas a partir do momento que o culto aqui se finaliza, não tem mais essa oportunidade. Da mesma forma é o que Cristo fez por nós. Jesus Cristo, Ele padeceu, Ele se fez culpado, Ele se fez maldito pelas nossas vidas. Ele carregou os nossos pecados, nossas dores. Ele carregou consigo a nossa condenação e nos deu a oportunidade de sermos salvos. Mas nós entramos pela porta se quisermos. Nós só aceitamos Jesus se quiser. O irmão falou que o irmão só foi batizar quando ele decidiu voluntariamente que queria batizar. Ele poderia ficar aqui 10 anos ou até a morte sem batizar se não quisesse. O irmão não iria obrigar, Jesus não iria obrigar ele a batizar. Mas a palavra, ela está aqui. A palavra do Senhor é de Gênesis a Apocalipse para a nossa salvação, nos alertando do que tem para acontecer no presente, do que aconteceu no passado, do que vai acontecer no futuro. A palavra do Senhor, ela nos alerta das coisas que virão. A palavra do Senhor, ela nos alerta do final. Ela nos mostra o começo e nos mostra também o final. Dois finais, morte eterna ou vida eterna. Mas Jesus, Ele abriu as portas do céu para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O véu do templo, ele foi se rasgar. Glória a Deus, nós te adoramos, obrigado. Naquele tempo não tinha a probabilidade alguma de eu e você pudéssemos entrar no Santo do Santo para poder adorar o Senhor, para poder prestar um culto, para poder, aleluia, sacrificar algo. Era somente os sacerdotes que faziam isso. Mas a partir do momento em que Jesus veio, Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Ele disse: esse templo se acaba, mas eu reconstruirei em 3 dias. O Senhor estava dizendo das nossas vidas. Quando o véu do templo
rasgado, o Senhor tirou aquela limitação de estar ali realmente no templo. Ele nos ligou junto com Ele, Ele nos deu livre Glória a acesso. Jesus, aleluia, Senhor. Já não precisava mais de sacerdote para falar com Ele. Nós podemos dobrar os nossos joelhos aqui na igreja, no nosso lar, e falar com Ele que Ele nos ouve. Porque Jesus, Ele é fiel nas nossas vidas. Glória a Jesus. Porque Jesus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E aqui, quando a palavra do Senhor diz que aquele que em vós começou a boa obra, Jesus começou a boa obra, trazendo-nos a salvação. O Senhor realiza a primeira obra por nós, nos dando a salvação. E aí o Senhor Jesus, Ele vem e realiza a obra em nós, trazendo a santificação. Porque a palavra do Senhor, ela diz, o Senhor disse para os seus discípulos que Ele iria subir, mas que Ele enviaria o Espírito Santo, e que o Espírito Santo, Ele estaria incumbido de nos ensinar, de nos instruir. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou para os discípulos que o Espírito Santo estaria na mente deles, lembrando da palavra. Glória a Não Deus. nos deixaria esquecer. Graças a Porque que Deus. muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação, nós ouvimos o Senhor falar ao nosso ouvido. Porque que muitas das vezes, quando entramos em um conflito, o Senhor Jesus, Ele vem e fala: ó, isso não é para você. Você é crente. Você não vai fazer isso. Quando passamos por uma situação e mantemos calado, quem é que nos faz ficar calado? Quem é que fala aos nossos ouvidos? É o Espírito Santo que o Senhor nos enviou. É onde Ele faz a obra em nós, a santificação. Porque se o Senhor deixasse nós com a nossa carne humana pecadora, que só quer o mal, nós não conseguiríamos. Mas o Espírito Santo, Ele nos segura. O Espírito Santo, Ele diz: ó, não vai por esse caminho não, vai por aqui. Ó, não vai ali não, que vai dar errado, passa por aqui. Não faz isso, faça aquilo. Então o Espírito Santo, Ele nos conduz à santificação. É o Espírito Santo que diz: ó, acorda, vamos orar agora. É o Espírito Santo que nos desperta pela madrugada para falar com Deus. É o Espírito Santo que nos desperta: você precisa buscar mais, você precisa meditar mais na palavra. Porque Ele, como a Trindade, Ele faz essa obra em nossas vidas, trazendo a santificação. E aí vem a terceira obra, que é a obra através de nós, por meio de nós. O Senhor fez a obra por nós, que é a salvação. O Senhor faz a obra em nós, que é a santificação. E aí vem a terceira obra para se completar, que é a obra por meio de nós. O que é essa obra por meio de nós? É a obra onde o irmão que foi batizado hoje, a partir de hoje, como cristão batizado, como servo do Senhor, como participante de ceia, o irmão sai pelas ruas, encontra alguém, leva a palavra do Senhor. O irmão sai, alguém vem e conversa com ele, e ele tem uma palavra de Deus para aquela pessoa. Essa é a obra do Senhor sendo feita por meio de nós. É a obra que o Senhor faz com as nossas vidas. Porque o Senhor não nos fez para sermos salvos sozinhos. O Senhor nos fez, aleluia, como sementes. E a palavra do Senhor diz que a semente ela produz 30, 60 ou 100. Talvez uma pessoa consiga alcançar milhares de almas para o Senhor, outras consigam alcançar poucas almas, mas a semente ela se reproduz. A semente ela tem que frutificar. Porque se nós somos a obra do Senhor, se nós estamos dentro dessa palavra, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele aperfeiçoará. Se nós estamos dentro dessa palavra, nós temos que frutificar. Se nós estamos dentro dessa palavra, nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que pregar a palavra. Nós não podemos perder a oportunidade, porque nós não sabemos quando a oportunidade acaba. Esses dias uma criança de 11 anos em Turmalina, descendo um morro de bicicleta, perdeu o freio, bateu e morreu. Ninguém imaginaria que aquela seria a única oportunidade que aquela criança
mas nunca diriam que aquela criança de 11 anos daquela família ia perecer. Mas uma criança de 11 anos ela padeceu. Talvez ela tinha feito planos com seus coleguinhas de brincar no outro dia, ou de ir para a escola juntos, mas ele não teve mais a oportunidade de fazer mais nada. Então a oportunidade que nós temos é hoje. Talvez quando o Senhor coloca alguém na sua vida, quando o Senhor coloca alguém na sua frente, para você pregar a palavra, e você pensar, eu não estou preparado, eu vou estudar mais isso, estudar mais aquilo para falar. Talvez aquela era a última oportunidade que aquela pessoa tinha. Talvez aquela era a última oportunidade de você, como obra do Senhor, de como servo do Senhor, pregar a palavra para aquela vida. E aí é tarde demais. E aí só vem um preço a ser pago. Porque tudo que fizemos nessa terra, nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Nós precisamos prestar conta diante do Senhor, de toda a palavra que ouvimos, de toda a pregação que ouvimos, de toda a palavra que lemos, de toda a oração que fazemos. Nós iremos prestar conta ao Senhor. A partir do momento que tomamos conhecimento, nós temos conta a ser tratada com o Senhor. Mas aqui nós estamos dentro dessa palavra, em que Paulo disse aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, que te levou à salvação, que te fez passar pelas águas hoje, ele é com você, ele há de aperfeiçoar essa obra na sua vida, ele há de aperfeiçoar a salvação, até que ele venha. Você só sai se você quiser. Ele não larga a sua mão, é você que tem a oportunidade de largar ou não largar. Jesus ele está o tempo inteiro de braços abertos para as nossas vidas. Jesus ele está o tempo inteiro de prontidão para nos receber. Mas depende de nós aceitá-lo, depende de nós entregarmos as nossas vidas a Ele. Depende de mim dizer: Senhor, eis-me aqui, faça a sua obra em mim. Eu posso estender a mão para o irmão e dar a paz do Senhor para ele, mas minha mão está estendida, eu pego na minha mão se eu quiser. Da mesma forma é Jesus nas nossas vidas, em todas as situações, tanto em obras para fazermos para Ele, quanto em oportunidade de sermos salvos. A nossa oportunidade é agora, é hoje. A obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas é agora. Glória a Deus. Porque eu estava vendo, e se aperfeiçoará até que Ele venha, tem um significado, é um verbo no sentido contínuo. Se Ele aperfeiçoará até que Jesus Cristo venha, até o dia de Jesus Cristo, quer dizer que Ele vai estar aperfeiçoando. Ou seja, Jesus está fazendo. Jesus ele não fará, Ele não fez, Jesus faz. A obra do Senhor na nossa vida, ela está de pé. A obra do Senhor nas nossas vidas, ela está de pé. Só depende de nós nos posicionar na presença dEle. Só depende de nós dizer: Senhor, eis-me aqui. Por que a palavra é clara? Aquele que começou a obra, ela não vem de mim, ela não vem de você, ela vem dele. Se você entrega o seu caminho ao Senhor, se você entrega a sua vida, se você entrega os seus afazeres ao Senhor, é Ele que faz a obra, é Ele que aperfeiçoa, porque é o que a palavra diz, que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele aperfeiçoa até que Jesus Cristo venha. É Ele que habita em nossos corações, e não existe outra saída a não ser obra dEle, a não ser aceitar a obra dEle, que é a salvação, porque não há outro motivo. O Senhor Jesus, Ele faz, Ele opera milagre, Ele
cura, Ele liberta, Ele dá provisão, Ele dá chave de casa, Ele dá chave de carro. Mas a obra principal dele em nossas vidas é a salvação. A palavra principal é a salvação, é Jesus Cristo. A obra do Senhor nas nossas vidas é a salvação, e a obra do Senhor através das nossas vidas também é a salvação. E nunca podemos sair disso, nunca podemos deixar de meditar nisso, nunca podemos deixar de lado essa palavra. Todos os dias nós temos que, ao deitar e ao levantar, colocar a nossa vida diante dele e falar: Senhor, eu sou salvo. Senhor, me ajuda a estar na posição que o Senhor quer, me ajuda a estar da forma que o Senhor quer, porque eu não sei do dia de amanhã. Me ajuda a permanecer fiel. Amém, Jesus. Me ajuda a permanecer firme. Porque quando saímos não é porque o Senhor soltou a nossa mão. Quando saímos não é porque o Senhor é mau, é porque nós decidimos sair. A palavra do Senhor diz que havia dois jovens, filhos de um homem, de um senhor que tinha dinheiro. O mais novo, ele decidiu pegar a sua herança e sair. Ele decidiu pegar o que era seu por direito de herança e curtir a sua vida no mundo. Quem sabe o seu pai, como o Senhor, ele disse: não vai, meu filho, você vai se arrepender. Mas ele decidiu sair.